Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à segunda semana da aprendizagem conectada. Vamos! Terceiro ano, vamos lá! A estatística é um método científico utilizado para coletar, organizar, resumir, interpretar e apresentar dados. Atualmente, ela tem sido fundamental para o desenvolvimento da economia, da medicina, da física, da psicologia, da linguística, dentre outras áreas da ciência. Como vimos no módulo anterior, que tratou a disseminação do coronavírus, a estatística como ciência possibilitou aos governantes, a partir da análise de dados, o planejamento de estratégias e a tomada de importantes decisões no combate do avanço dessa pandemia. Ao abordar o assunto estatística, nesse módulo, pretende-se contribuir para a formação crítica do estudante, auxiliando na interpretação de dados e facilitando a tomada de decisões em situações do dia a dia. Assim, o estudo da estatística desenvolve habilidades como organização, senso crítico e análise. Essas habilidades são essas exigidas no estudante no Enem para ler gráficos e interpretar dados corretamente. O que mais vemos em Enem, em vestibulares, são gráficos e interpretação de dados e tabelas. Tudo bem? Aperfeiçoar essa habilidade é fundamental para um bom desempenho na prova. Definições e conceitos estatísticos. Tínhamos um quadrinho azul aqui, né, o conjunto de métodos que tem como objetivo a coleta, o tratamento e a interpretação de dados. Muito bem. São notas importantes. Outro quadrinho azul. A estatística parte da observação de grupos, geralmente numerosos, aos quais damos o nome de população. Estatísticos coletam dados, porque têm interesse em descobrir alguma característica ou tendência sobre um grupo de indivíduos ou fenômenos. As características variam conforme o estudo estatístico realizado. O conjunto de todos os elementos que podem oferecer informações relativas ao estudo efetuado é chamado de universo estatístico ou população. Tudo bem? Quando a população de um estudo estatístico é grande, ela é raramente estudada como um todo. Por exemplo, no Brasil temos 200 milhões, 210 milhões de habitantes. Essas pesquisas populacionais de intenção de voto, por exemplo, não é feito com 210 milhões, é feito com uma pequena amostra. E essa amostra já dá uma projeção do que esses 210 milhões pensam. Tudo bem? Quando a população de um estudo estatístico é grande, ela é raramente estudada como um todo. Nesse caso, estatísticos utilizam uma amostra da população, podendo ser então um conjunto de estudantes de uma escola, as árvores de um determinado parque, as latas de refrigerante produzidas em uma fábrica e tantos outros conjuntos, sendo essa uma oportunidade para discutir e exemplificar as noções de população e de amostra. Um dos objetivos da estatística é que a generalização é estimar a população de determinada área. Podemos usar a própria sala de aula do terceiro ano como possibilidade de analisar algumas características ou fenômenos que ocorrem nesse universo, terceiro ano em geral, todos os terceiros anos do Brasil, todos os terceiros anos do mundo, vamos assim dizer. Então podemos levantar algumas questões sobre a sala. Nesse caso, definimos todos os estudantes da sala como a população, universo estatístico, de cada estudante e cada estudante como unidade estatística. Cada estudante seria uma informação, um dado aparente. Tudo bem? Então vamos lá, pulamos um quadrinho, acho, né? Amostra, né? Não, lemos. Então vamos lá. População estatística, unidade estatística. População, total de estudantes que estudam no terceiro ano. Unidade estatística, cada estudante que estuda no terceiro ano. Tudo bem? A soma dessas unidades gera população. Então vamos lá, pratique! Simulação. O terceiro ano tem 32 estudantes frequentando a sala.
Sendo que deste total 20 são mulheres e 16... Não é 16, né? São 12 homens. O texto está dizendo 16, mas está dizendo 12 em parênteses. São 32, 20 são mulheres, 12 são homens. Ponto. Vamos organizar esses dados por categoria na tabela abaixo. Vamos criar uma tabelinha. Então vamos pensar assim. Se a sala tem 32 alunos e 20 são mulheres e 12 são homens, implica dizer que o total da sala é 32 alunos. Tudo bem? Então vamos seguindo. Com base nos dados preenchidos na tabela referente às idades dos alunos do terceiro ano que estavam presentes nesse dia, preencha a tabela que busca quantificar por categoria de idades dos estudantes em sala de aula. Bom, agora nós temos o número dos alunos. Temos 24 alunos aqui, certo? Ah, de 32 faltaram 8, vieram 24, muito bem. E as respectivas idades desses alunos. Então vamos lá, vamos abrir uma tabelinha no Excel. Então olha só, eu trouxe aqui todos os dados, ok? Ok, estudantes de terceiro ano presentes em sala de aula que foram entrevistados. Muito bem. Aquela tabelinha ali no material está na horizontal. Coloquei na vertical justamente para colocar em ordem depois, para facilitar o processo de contagem. Tá bom? Então olha só, número, temos 24 alunos e a idade de cada um deles. Aí pediu o seguinte, pediu o total a idade, ok? Vamos aumentar isso aqui. Números de estudantes, ok. Vamos centralizar esse trem, né? Pronto, temos a idade e o número. Vou colocar só o número de estudantes, número de alunos. Pronto. Beleza, temos a idade. 15, 16, 17, 18 anos apareceram na pesquisa. Ou seja, aqui nós teremos uma soma, né? Essa soma tem que bater com os dados da pesquisa. Tá certo? Então, olha só, o que nós vamos fazer? Agora, olha a vantagem de ter a orientação vertical desses dados. Porque agora a gente seleciona esses dados e coloca eles em ordem crescente, né? Classificar do menor para o maior. Quantos alunos, ó, com 15 anos temos? Apenas um. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 alunos com 16 anos. Tá bom? Com 17, quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. E com 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. 7, gerando o total de 24 alunos. Tudo bem? Então é exatamente isso que vocês vão fazer aqui nessa tabela. Ok? Primeiro passo. Fundamental. Quando a gente faz uma pesquisa, os dados não estão em ordem, está aleatório. Tudo bem? Então o primeiro passo é colocar os dados em ordem para organização dos dados e isso facilitará e muito os cálculos daqui para frente. Tudo bem? Então, pega os dados, coloca em ordem esses dados. Muito bem, seguindo. Definição de variável. Os dados utilizados para o estudo estatístico podem ser categorizados em qualitativos e quantitativos. Variável qualitativa são aqueles que não precisam ser expressos na forma de números. Podem ser descritos como substantivos e adjetivos. Um exemplo de dados qualitativos são as cores azul, vermelho e etc. Variável qualitativa também é chamada de variável nominal, quando você dá nome às coisas. Por exemplo, desses 24 alunos anteriores, se pegássemos os meses de aniversário de cada um deles, é uma variável qualitativa, não quantitativa. É uma variável nominal, tudo bem? Dado nome às coisas. Variável quantitativa são aquelas que só podem ser expressas na forma de números ou numerais. Tudo bem? Exemplo como a altura e o peso de uma pessoa. Uma característica
quantitativa também se chama variável estatística ou simplesmente variável. Cada valor que essa variável pode assumir chama-se dado estatístico, sendo, dois pontos. Uma variável pode ser contínua ou pode ser discreta. A contínua, a quantidade de dados é infinita e a discreta é finita, tudo bem? Então vamos à definição. Contínuas, quando podem assumir qualquer valor do intervalo da variação. Na determinação da altura dos adolescentes de uma escola, a variável altura é contínua. Discreta, quando só podem assumir valores inteiros. Por exemplo, na determinação dos números de sócios de um certo clube, a variável de número de sócios é discreta. Tudo bem? Porque não é toda a população de uma cidade que participa de um clube. Tudo bem? Então, esse número é discreto. Ok? Representação dos dados. Os dados podem ser organizados em diversas tabelas e gráficos. O rol é a lista de dados numéricos da amostra da população analisada. O rol de dados é necessariamente os dados classificados em ordem, seja crescente ou seja decrescente, de acordo com o interesse e natureza do problema. Bom? Como podemos ver na tabela abaixo, o resultado encontrado no item A do Pratique é justamente os dados, né? Masculino 12, feminino 20 e total 32. Vamos observar o seguinte. População estatística, grupos de estudantes do terceiro ano. É o total. Tudo bem? Unidade estatística, cada estudante do terceiro ano. Cada um desses 12, cada um desses 20. Cada um desses 32, obviamente. Variável estatística, categoria sexo na turma A. Da turma do terceiro ano. Qualitativa, ok? Então, olha só. Masculino, variável estatística. Feminino, outra variável estatística. São dados nominais, tudo bem? São dados qualitativos, não quantitativos. Tudo bem? Compreenderam a ideia? Então vamos lá. Frequência absoluta. Frequência absoluta é o número de vezes que o valor é citado no rol, nessa organização dos dados em ordem crescente ou decrescente. Os dados são organizados em categorias. Vejamos o resultado do item B da atividade 1. Essa organização descrita na tabela. Então, olha só, justamente o que a gente fez ali no Excel. 15, encontramos um estudante, 16 anos, 9 estudantes, 17, 7 estudantes, 18, 7 estudantes também. Nesse caso, temos a frequência absoluta de idades 15 é 1, frequência absoluta de idade 16 é 9, a frequência absoluta de idade 17 é 7 e a frequência absoluta de idade 18 é 7. O número total de estudantes é 24, que é a população estatística. Ou seja, o total das frequências absoluta é o número de elementos da população estatística. Tudo bem? Frequência relativa. Vamos lá. A frequência relativa é o número de observações de cada variável dividido pelo número total de observação. Ou seja, a frequência absoluta de cada variável dividida pela somatória das frequências absolutas. A frequência relativa é uma porcentagem do todo. Falando em frequência relativa, está falando de algo que é relativo, relatividade. Está falando necessariamente de porcentagem. Muito bem. Essa medida é usada para comparar dados. Para encontrar a frequência relativa, basta dividir a frequência absoluta pela somatória das frequências absolutas. Como podemos ver, a frequência absoluta de idade 16 é 9, então ao dividir 9 por 24, temos frequência relativa. 9 dividido por 24, 0,375 vezes 100, porque estamos fazendo vezes 100%, dá 37,5%. Vamos fazer esses cálculos que ele já deu aqui? Então, olha só. Esse número de alunos é a frequência absoluta. Tudo bem? A porcentagem que esses dados
nos indica é a frequência relativa. Tá bom? Frequência absoluta é o valor total e a frequência relativa é a porcentagem que esse dado representa em função do todo. Ou seja, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar o número de alunos 1, pegar o número de alunos 1, dividir pelo total, 24, ok? E esse resultado vamos multiplicar por 100. E vamos descobrir a porcentagem. 4,16667%, ok? Se fizermos o mesmo procedimento aqui, ó, vamos pegar 9 indivíduos, dividir pelo total, que é 24, e multiplicar por 100. 37,5% é justamente o exemplo que o texto nos deu. E se fizermos, novamente, 7 dividido pelo total 24, resultado multiplicar por 100, temos que 7 alunos representam 29% dos alunos. E aqui é o mesmo resultado, né? 7 e 7, 29%. E tem um grande detalhe. A soma dessa coluna, a soma de todas as porcentagens tem que ser 100%. Tudo bem? 100%. Vamos lá. Os dados podem ser representados também sob a forma de gráficos, em suas várias formas de representação. Os gráficos de setores ou gráficos de pizza, porque ele tem esse formato circular e seccionado de acordo com as informações, ok? Por exemplo, terceiro ano, categoria sexo. 63% feminino, 37% masculino. Ou 12 masculino, 20 feminino, como vemos na tabela. Tá bom? No exemplo acima, os gráficos representaram os dados de atividade 1 do item A, tanto a frequência relativa como a frequência absoluta. Porcentagem, frequência relativa, e frequência total, e o número é a frequência absoluta. Então, olha só, gráfico de barras, aqui fazendo o gráfico com relação às idades dos alunos. Ó, uma pessoa com 15 anos, 9 pessoas com 16 anos, 7 pessoas com 17 anos e 7 pessoas com 18 anos. Tudo bem? Então, bora para a tarefa semanal. Então agora, vamos ao desafio de matemática. Na simulação criada sobre o terceiro ano, tínhamos um levantamento da idade de cada estudante presente. Nesse mesmo dia, o professor resolveu fazer uma prova surpresa. Que sacana, hein? Nem avisou da prova surpresa, não? Pode fazer em dupla, é dupla de 2. Então vamos lá. E, após fazer essa prova, obteve o resultado de cada estudante, os valores representados na tabela abaixo. Então, dos 24 estudantes, tivemos notas, né, descritas também nessa tabela. Com os resultados dos estudantes, vamos preencher a tabela de acordo com o exemplo. Muito bem. Temos a tabela de frequência do terceiro ano. Nota tem de 0 a 9. Indica que ninguém tirou 10. Tudo bem? Número de estudantes. Frequência absoluta e frequência relativa. Tudo bem? Aqui a frequência relativa dividiu em duas. Como a parte da divisão, ok? E a porcentagem. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui no gráfico, aqui na tabela, já coloquei os dados. Tudo bem? Aqui nós temos o número dos alunos e as notas. Faltou editar isso aqui. Tudo bem? Número. E as notas. Primeiro passo, vamos colocar esses dados em ordem. Tá bom? Vamos colocar esses dados. Eu vou até copiar essa mesma tabela e colocar do lado. Classificar do menor para o maior. Continuar com a seleção atual. Ok. Só essa. Vamos atualizar só essa. Ok. Tá. Nota zeros, não teve nenhum nota zero, né?
Então, 0, nota 0. Ok? Ah, vamos dividir isso aqui também, né? Vamos copiar a coluna inteira, né? Aqui, frequência relativa. Vai ser a parte decimal, tudo bem? Ele dividiu na atividade frequência relativa como duas, né? A parte decimal e a parte percentual. Tudo bem? Então, olha só, o que nós vamos fazer? 0. O total de alunos tem que dar 24, né? Então, vamos lá. Quantos tiraram 1? 0 também. Quantos alunos tiraram nota 2? 2 alunos tiraram nota 2. Então, vamos colocar 2. Tá bom? Quantos alunos tiraram nota 3? 3 alunos. Quantos alunos tiraram nota 4? 3 alunos. Quantos alunos tiraram nota 5? 1, 2, 3, 4. 4 alunos tiraram nota 5. Tá? Quantos alunos tiraram nota 6? 1, 2, 3, 4. 4. Ok? 7, 3 alunos. Tudo bem? 8, 3 alunos também. 9, 2 alunos. E ninguém tirou 10. Muito bem. A soma deu exatamente os 24 alunos. Tem que dar 24 alunos fazendo essa soma. Tá bom? A frequência relativa vai ser quem? Vai ser o valor dividido pelo total de alunos, 24. Eu pego esse resultado e multiplico por 100. Tá? Deu 0. Claro, 100 vezes 0 é 0. De mesmo modo, vai ser na linha de baixo, né? Porque 0 alunos tiraram nota 1. Então, para 3 casos, pegaremos 3 dividido por 24, encontraremos 0,125. Basta multiplicar esse valor por 100, teremos a porcentagem de 12,5%. Tá bom? Então, olha só, aqui teremos o mesmo caso, né? Porque é a mesma quantidade. Então, vamos só repetir os resultados. Para 4, agora nós temos 4 que divide 24. 0,16667. Se pegarmos isso e multiplicarmos por 100, 16,67%. Ok? Então, olha só. Aqui vai ser a mesma quantidade. Conferem? Conferem, né? Por quê? 4 e 4 é o mesmo cálculo. 4 dividido por 24 e esse resultado multiplicado por 100. Aqui, ó, no 7 e no 8 vai ser igual no 3 e no 4. Então, ó, vamos conferir. 3 dividido por 24, 0,125, né? Multiplicado esse valor por 100, 12,5%. Tudo bem? Aqui também, ó, 3 dividido por 24, 0,125 multiplicado por 100, 12,5%. Para 2, 2 divide por 24, 0,8333 multiplicado por 100, 8,33. Tudo bem? E, por fim, 0 e 0, né? Tá bom? Essa soma não está batendo, né? Vamos conferir aqui de novo. Soma. A soma das frequências relativas decimais tem que dar 1. E da porcentagem tem que dar 100. A soma das porcentagens tem que resultar em 100%. Tá bom? Então, olha só, aqui pode até tirar esses zeros, né? Tudo bem? Então é isso, fechamos a atividade. Vamos para a próxima. Construa o gráfico de barras demonstrando a frequência absoluta das notas dos estudantes. Então, vamos construir um gráfico. O gráfico de barras pode ser da seguinte forma. Abaixo estão as notas, aqui no caso de 1 a 9, né? De 1 a 9. 0 alunos tiraram 1, onde 2 alunos tiraram 2, 3 alunos tiraram 3, 3 alunos tiraram 4, 4 alunos tiraram 5, 4 alunos tiraram 6, 3 alunos tiraram 7, 3 alunos tiraram 8 e 2 tiraram 9.
Tudo bem? Somando os 24 alunos. Essa é uma sugestão de gráfico de barras. Tudo bem? Letra C. Qual a população estatística? População total, os 24 alunos. Qual é a unidade estatística? Uma de 24. Tudo bem? Qual a variável estatística? A essa eu vou deixar com vocês. Ela é qualitativa ou quantitativa? Ela é quantitativa, muito bem. Qual a frequência absoluta da nota 7? Frequência absoluta da nota 7. Vamos deixar o gráfico de lado. Da nota 7. Frequência absoluta. 3 alunos tiraram 7. Tudo bem? Qual a média geral da turma do terceiro ano? Qual que é a média geral? Como a gente vai calcular essa média? Olha só. A gente pode somar as notas. Tudo bem? Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Olha só. 2 alunos tiraram 2. Nota 2. Mais 2 alunos tiraram... Aliás, 3 alunos tiraram 3, né? 3 alunos tiraram nota 3. Mais 3 alunos tiraram nota 4. Mais 4 alunos tiraram nota 5. Mais 4 alunos tiraram nota 6. Mais 3 alunos tiraram nota 7. Mais 3 alunos tiraram nota 8. Mais 2 alunos tiraram nota 9. Tudo bem? Essa soma eu vou ter que dividir por 24, que é o total de alunos. A média deu 5,5. Ah, não entendi esse conceito de média. Tudo bem, não tem problema. O que vocês vão fazer? O que vocês podem fazer? Vocês podem pegar essas notas já em ordem crescente, ó, e somar todas elas. A soma das notas é, olha só, soma as 24, somou as 24 notas, você tem que encontrar 132. Essa é a soma das notas. Soma das notas, ok. A média será dada por essa soma. Vamos digitar, né? 132 dividido por 24 alunos. A média tem que ser 5,5. A média da turma é 5,5. Tudo bem? Considerando média 6, quer dizer que a turma inteira está de recuperação. Ok? Seguindo. Olhando para todas as notas, coloque-as em ordem numérica crescente, não se esquecendo de nenhuma delas. Então, o que eu recomendo é o seguinte, que já coloque em ordem antes mesmo de trabalhar os dados, porque fica muito mais fácil. Tudo bem? Fica muito mais fácil trabalhar com os dados. Então aqui você pode até descrever as notas em ordem crescente de novo. Tá bom? Você sabe o que é mediana, média e moda? Caso tenha conhecimento, defina tais conceitos de acordo com sua compreensão. Muito bem. Média, média aritmética. Soma de todos os elementos, divide pela quantidade. Mediana é o termo central. Para descobrir o termo central dos dados, eu preciso justamente ter os dados em ordem. Por isso a necessidade também de já, quando tem quando você tem todos os dados colhidos, colocar eles em ordem, porque fica mais fácil encontrar o termo central. Ou os termos centrais. São duas possibilidades. Quando o número de elementos é ímpar, o termo central é o do meio. Quando esse número de elementos é par, fazemos a média dos dois. Tudo bem? Fazemos a média dos dois elementos, dos dois centrais. Tá bom? Então, média é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade. Mediana é o termo central ou os termos centrais. E moda é o elemento que mais aparece, é o que está na moda. A moda é uma tendência. Tá certo? Bom, antes de resolver esse exercício, vamos retomar alguns conceitos básicos de estatística. Tá, vimos os conceitos de amostra, população no texto, mas alguns outros conceitos envolvem alguns cálculos. Como, por exemplo, as medidas de tendências centrais. O que é isso? São fatores que medem os dados centralizados.
porque é onde mais se percebe que os dados se concentram. É o local do gráfico mais onde as informações se concentram, tá? Tendem ao centro, as informações, tanto pela esquerda quanto pela direita, tendem ao centro, tá bom? São 3 medidas de tendência centrais: média, moda e mediana. A média é média aritmética, tá? É a soma de todos os elementos dividido por sua quantidade, tá bom? Então, olha só, vamos representar por MA, x1 mais x2, todos os elementos até xn. Xn é o último termo, onde n é o número de elementos, tá? Onde n, vamos escrever isso? É o número de elementos, ok? x1 é o primeiro elemento. x2 será o segundo elemento, ok? Xn o último elemento. O último elemento. Por exemplo, para calcular a sua média anual, você tem 4 bimestres. Soma do primeiro, soma do segundo, soma do terceiro, soma do 4 e divide por 4. Essa é a sua média anual. Tudo bem? Então, olha só. O segundo conceito é o seguinte. É um conceito mais técnico, vamos dizer assim. É a moda. É o elemento mais frequente na distribuição, de acordo com o rol de dados. O elemento que mais apareceu. Tá? Coloquei um X estrela aqui só para representação mesmo. Só para não ficar nada em branco. Tá? Representaremos por MO, ok? E mediana, termo ou termos centrais da distribuição de dados, ok? Há 2 casos. Se a distribuição for ímpar ou se a distribuição for par. Distribuição de dados for par. Se for ímpar, vai ser justamente o termo central. Se for par, vai ser a média dos 2 centrais, tá bom? Vai ser a média dos 2 centrais. Vamos ver alguns exemplos, vamos lá. Tá. Média aritmética, mediana e moda são medidas de tendência central. Ok. Para o conjunto numérico A, 1, 3, 4, 3, 7, 4, 8, 3, 9, 8. Determine média, moda e mediana do conjunto A. Ok. A primeira coisa que vamos fazer aqui, vamos já abrir a calculadora enquanto isso. A primeira coisa é colocar este conjunto A em ordem crescente. Pode ser decrescente também, tá? Por quê? Nós temos vantagens e desvantagens de usar essas tendências centrais. Tá, a vantagem da média. Ela é mais usada, ela é mais precisa, ok. Mas a desvantagem da média é que ela é sensível a valores extremos. Por exemplo, tá entre a turma de terceiro ano, tem alunos com 16, 17, 18 anos, talvez, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Aí suponha o seguinte, que a média da turma em torno de 17 anos, vamos assim dizer. Aí chega algum professor de 40 anos, 50 anos. Ou eu com 30 anos. O que vai acontecer? Essa média de 17 vai subir. Ou seja, se aparece um valor muito mais alto ou muito mais baixo do que o padrão da sala quer dizer que vai alterar drasticamente essa média. Então ela é sensível a valores extremos. Por exemplo, às vezes pode chegar aquela colega sua com um filho recém-nascido e essa criança tem alguns meses de vida e quer colocar a criança no meio dessa média. Beleza. Aí o que vai acontecer com a média da turma? Vai cair. Ela é sensível a valores extremos. Tanto mais alto da média quanto mais baixo da média. Tá bom? Bom, a moda. O ponto positivo da moda é que ela é justamente, ela cobre essa debilidade da média, dos valores serem sensíveis. Mas a desvantagem dela é que ela nunca existe, tá bom? Ela é precisa, mas ela nunca existe. Nem sempre teremos um dado que repetirá o maior número de vezes, tá bom?
Nem sempre teremos repetição de dados. Ok? Como, por exemplo, pega os indivíduos da turma, dificilmente terá alguém que nasceu no mesmo dia e ano. Ok? Mesmo dia, mês e ano. Tá bom? Mediana. A vantagem da mediana ela é muito precisa. A desvantagem da mediana é que precisa colocar os dados em ordem para encontrar ela. Tá bom? Mas, de qualquer forma, a gente precisa colocar os dados em ordem por uma questão de organização e facilitação dos cálculos mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Número 1, vamos calcular média, moda e mediana desses elementos. Colocando os dados em ordem crescente. Temos 1, ok? Depois do 1 temos 2? Não temos, né? Então não colocaremos. 3 tem 1, 2, 3, 3, né? Coloca os 3. 3, 3 e 3. Ok? 4 temos 2. 4 e 4. 5 não temos, 6 não temos. 7 temos 1. 8 temos 2. E 9 temos 1. É isso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dados. Tá certo. Ok, colocamos em ordem os dados. Ok. Quem será a média? MA, de média aritmética. Ok? A média será justamente a soma desses 10 elementos. 1 mais 3 mais 3 mais 3 mais 4 mais 4 mais 7 mais 8 mais 8 mais 9. Perfeito. Dividido pela quantidade de dados. Tá bom? Então a média será desses 10 valores. Será igual. Vamos abrir a calculadora. Vamos fazer rapidinho. Então olha lá. 1 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 4 mais 4 mais 7 mais 8 mais 8 mais 9. 53. 53 é a soma. É isso mesmo? Ó. 1, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 7, 8, 8, 9. Deu 53, ok. Essa soma deu 53. Dividido por 10, ok? Então a média será 5,3, ok? Ó, 1, 0. Embaixo anda uma vírgula para a esquerda. Fazendo a prova, 53 dividido por 10, 5,3 é a média aritmética. Ok, vamos guardar esse resultado. Guardamos o resultado. Moda. Qual que é a moda aqui? Qual que é a moda nesse exemplo? É o valor que mais aparece. 3 apareceu 4 vezes, moda é igual a 3. Ponto. Acabou. Sem crise. Tá? Mediana será. Vamos grifar também, né? Esse valorzinho. Mediana, quem será a mediana? Mediana é o termo central. Ou seja, se são 10 elementos, então, como o número de dados é par, teremos dois pontos médios. Esses dois pontos vamos somar e dividir por 2. Tá bom? Então, de 10 dados, a metade é o 5 e é o 6. Tá? Metade de 10 é 5. Como são 2, é 5 e 6. Porque, olha só. Se a gente pegar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, o quinto elemento é o valor 4, ok? O quinto elemento é o valor 4. E o sexto elemento também é 4. Tá bom? Quer dizer o quê? Esses dois dados estão no meio. Quer dizer que tem 4 dados à esquerda e 4 dados à direita. Ó. 4 dados à esquerda e 4 dados à direita. Tá bom? Então a mediana, nesse caso, vai ser a média dos dois valores. Os dois valores são iguais. Então vai ser o próprio 4, tá? 4 dividido por 4 mais 4 dividido por 2, 8 sobre 2. Mediana será igual a 4, ok?
Simples, né? Muito simples. Mais fácil que andar para frente. Tá. Seguindo. Uma prova foi aplicada em 2 turmas distintas. Na primeira, com 30 alunos, e a média aritmética foi de 6,4, 6,40. Na segunda, com 50 alunos, a média foi de 5,20. A média aritmética das notas dos 80 alunos foi... Ah, então é só pegar a média, só pediu média, né? Ah, então é só pegar a média da primeira turma, 6,40. 6,40 mais 5,20 e dividir por 5,2, né? E dividir por 80, né? Dividir por 2, aliás, são 2 turmas. Basta fazer isso, né? Olha só. 6,4 mais 5,2, 5,2 igual a 11,6, divide por 2. A média das turmas é 5,8. Média das turmas é 5,8. 5,8. Então é a letra C, certeza. É, certeza. Certeza que não. Não é 5,8. Esse é o detalhe. Esse é o grande detalhe. É o seguinte. São 30 alunos numa turma e 50 na outra. A média dos 30 foi 6,4. A média dos 50 foi 5,2. Então eu tenho 30 notas 6,4 e 50 notas 5,2. Então aqui nós usamos um conceito de média ponderada. Essa média é de 80 alunos, ok? Quer dizer o seguinte, que 30 alunos tiraram 6,4 e 5,2, 50 alunos tiraram 5,2. A soma desses dois pesos, 30 mais 50, tem que dar justamente 80. Tá bom? Então não é muito só simples, não. Só dividir, pegar uma nota, somar com outra e dividir por 2. Não. Porque tem pesos diferentes, tem alunos diferentes. Se fosse 40 a 40, poderia, porque é meio a meio. Certo? Seria a mesma proporção. Mas na primeira turma, 30 alunos, na segunda, 50. Então isso altera o valor. Encontramos, só dividindo os dois valores, 5,8, né? Esse é um erro muito comum. Muito comum mesmo. Tá? Então o que fazemos? Como se tivesse 30 notas 6,4. Vamos fazer esse valor aqui, ó. 30 vezes 6,4. A média, quer dizer, a soma das notas da primeira turma foi 192. 192. Vamos já colocar a divisão? Mais 5,2. Ó, 5,2 vezes 50. Essa é a soma das notas da segunda turma. Tá bom? 260 pontos. Agora sim, ó. Eu tenho 30 notas somadas aqui, como se 30 alunos tirassem 6,4. 6,4, 6,4, 6,4, 6,4, 6,4, 6,4. 30 alunos tirou 6,4. Esse 260 representa 50 alunos que tiraram 5,2. Por exemplo, você tirou 5,2, seu colega tirou 5,2, 5,2, 5,2. É média. Média da turma. 5,2. Tá. Então, somando tudo, aí dividimos por 80. Tá bom? Então, ó. 192. Vamos até apagar aqui. Puxar mais para cima, né? Não tão para cima. Ok. 192 mais 260, 452. Dividido por 80. Vou colocar aqui, né? 452 é a soma das 80 provas. E a média das 80 provas é dividido por 80. 5,65. 5,65. Ok? Então, a média das 80 provas é 5,85 e não 5,8.
Tá bom? Tudo bem? Muito bem. Seja a sequência numérica 100, 200, 300, 3 pontinhos, 1000, 1100. Qual é a mediana da sequência S? Pois bem, mediana é o termo central ou os termos centrais. Tá? Basta fazer o quê? Vamos descrever toda essa sequência S? Vamos lá. Vamos copiar ela aqui. Ok. Sequência S é 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, já está ali, né? E 1100. Tá. Quantos dados tem a sequência S? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O número de dados é ímpar. Então a mediana será um valor único. Vai ser o valor que está no meio. O valor que está no meio, na mediana. Então olha só, se são 11 dados, divide por 2 dá 5,5. Então é o sexto dado. Por que o sexto dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que é o sexto dado? Porque teremos 5 dados à esquerda e 5 dados à direita desse valor. Esse 600 está exatamente no meio. Está na mediana da distribuição. Ok? 600 é a resposta correta. Ok? Muito bem. Por fim, mais um exemplo. A tabela apresenta as faixas etárias de 50 alunos de uma turma, observados em uma pesquisa. Muito bem. Então, olha só. Idade 15, 16, 17, 18 anos. São 50 alunos? São 50 alunos. Então, essa soma tem que dar 100, né? 7. Vamos fazer essa soma primeiro? Conferir. 7 mais 16 mais 17 mais 10. 50. Ok? A soma são 50 pessoas. Ok. Qual é a média aritmética, mediana e a moda? Muito bem. Olha só. Vamos resolver de duas formas esse exercício. A primeira é do modo mais longo, mas o mais claro possível. Tá bom? Vamos descrever essa sequência, essa frequência absoluta. Não descrever as idades, né? Vamos lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Colocamos toda essa distribuição. Essa distribuição inteira está aqui na tabela. Tá bom? É para mostrar como chegou nessa tabela. Beleza. Temos 50 dados. Qual é a média aritmética? Então, a média nada mais é do que somar isso tudo. Ah, eu preciso somar 15 mais 15 mais 15. 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15. Tá errando a soma aqui. Quantas vezes? 7 vezes, né? Mais 15 mais 15. Ok? Vai dar uma expressão imensa. Vai dar uma expressão imensa. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai usar novamente o conceito de média ponderada, que é utilizando os pesos. Tá? Em vez de fazer isso aqui, o que nós vamos fazer? Pegar 15, aparece quantas vezes? 7 vezes. Pronto. Pronto. Precisa. Né? Não precisa somar 15, 15, 15, 7 vezes. Só fazer 15 vezes 7. Tá bom? De maneira análoga, a informação 16 aparece 16 vezes. Imagina uma soma 16, 16 vezes, assim, uma atrás da outra. Tá? E 17, 17 vezes. Nossa, que curiosa essa pesquisa, não? 17, 17 vezes. Tá? E 18 anos apareceu apenas 10 vezes, comparado com os demais, né? E detalhe, a soma 7, 16, 17 e 10, o que está dentro dos parênteses, tem que dar 50. Essa é a média aritmética, usando o conceito de média ponderada, que é a média de
pontos, ok? Tem mais exercício? Não, né? Não. É conteúdo da próxima aula. Tá. Ok. Então, 15 vezes 7. Vamos fazer essas continhas agora. Vamos até manter os 50, né? 15 vezes 7 é 15 vezes 7, 105, ok? 105 mais 16 vezes 16 é 324, né? Vamos lá, 16 vezes 16. 256. 324 é 18 vezes 18. 256, ok. Mais 17 vezes 17 é 289. Será que eu tô tão bom assim? Acho que não, né? 289. 289, ok. 289 mais 18 vezes 10, 180, né? Esse tá mais fácil. Tá, então vamos somar os valores, né? Vou apagar aqui, né? Vamos fazer direitinho. Então, ó, primeira parte da soma, 105 mais... Opa, tem que aparecer a calculadora, né? 105 mais 256 mais 289 mais 180. Essa soma deu 830. Ok. MA é igual a 830 dividido por 50. Ok. 830 dividido por 50, simplificando, né, dá 83 por 5, né? Só cortando os zeros, né? Dá para cortar. A média aritmética ficará 83 por 5 ou 830 dividido por 50. 16,6 anos. Essa é a média dessas 50 pessoas. Ok? Essa é a média aritmética. A moda, vamos lá. Dá para descobrir de duas formas. Ou olhando isso daqui, ver quem aparece mais, ou olhando isso daqui. A moda é que mais aparece. A informação que mais aparece na distribuição é a que tem maior frequência absoluta, ok? A que tem maior frequência é 17. A primeira apareceu 7, a segunda 16, a terceira 17, a quarta apareceu 10. E a soma deu 50, ok? A maior é 17. Então a moda, sem burocracias nenhuma, é 17 anos. A moda é 17 anos. Quem tem... Quer dizer o seguinte, que existem mais pessoas com 17 anos nessa distribuição de dados. Ok? E por fim, mediana. Ok. Então, olha só, duas formas também de resolver. Uma é olhando através da frequência. Vamos tentar colocar uma coluna aqui ao lado. Inserir colunas à direita, ok. Através da frequência absoluta acumulada, tá? Frequência absoluta acumulada. O que é essa frequência absoluta acumulada? Por exemplo, a primeira classe tem 7 informações. A segunda, acumulando com as anteriores, é 7 mais 16, tem 23. Tudo bem? A terceira é 7 mais 16 mais 17. Quer dizer, até a terceira informação tem 30 elementos. 30? 40 elementos, né? 40 elementos. 23 mais 17 é 40. Ok. 40 elementos. Tá bom? E por fim, somar todos esses dados mais a última classe tem 50 dados. É justamente todos. Esse aqui não soma. Tá? Então a frequência acumulada são 50 dados. Dividir no meio dá 25 para a esquerda, 25 para a direita. Então, o último da primeira metade e o primeiro da segunda metade formarão a mediana. Tá bom? Então é o 25º elemento e o 26º elemento. De 50 dados, a metade é 25. Então é o 25º e o 26º. Certo? Podemos ver certinho aqui, ó. Temos 10, 20, é o 25º, né? 21, 22, 23, 24, 25. A 25ª informação e a 26ª informação. São dois valores iguais, então a mediana é o próprio 17. Tá bom? Outra forma é encontrando aqui, ó. Até a primeira classe tem 7 elementos. Até a segunda tem 23. E até a quarta tem 40. Então quer dizer,
O elemento 24, 25, 26, 27, 28, tá tudo aqui, ó, no 40. Tudo aqui, no acumulada, tá? Aqui só tem 23 dados. Então, quer dizer o quê? A informação 25 e 26 é 17. Então, essas duas formas de encontrar. Então, a mediana nada mais é do que 17 anos. Justamente. Então, a mediana é 17 anos. Valeu! Exercício 4. Um hospital tem o interesse em determinar a altura média dos pacientes de uma determinada área e relacioná-la com a incidência de determinada anomalia ortopédica. Foram selecionados 80 pacientes e as alturas em metros. Pode ser encontradas na tabela abaixo. Então temos os dados de 80 pacientes, tudo bem? Em respectiva às suas alturas. E, como toda pesquisa, os dados não vão vir em ordem certinho, vão vir em ordem aleatória mesmo. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Primeiro passo aqui, colocar os dados em ordem. O que o exercício pede, na verdade? Construa a tabela de distribuição de frequência por intervalos de classes e histograma correspondente. Vamos lá, então. Bom, coloquei em ordem crescente, ok? Cada coluna está em ordem crescente. A menor das alturas é 1,56, a maior das alturas encontradas é 1,89. Tá bom? A gente pode usar um conceito aqui para determinar o número de classes e o tamanho de cada classe. Vamos tomar alguns conceitos. A amplitude dos dados é obtida através da diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Quem é o valor máximo? O valor máximo é 1,89. O valor mínimo, 1,56. Tá vendo uma das vantagens de já colocar os dados em ordem? Muito bem. Então, olha só, a amplitude aqui é 1,89. Menos 1,56. Muito bem. 0,33. É o tamanho da distribuição de frequências. Então, vamos lá. O número de classes, ela é um número real entre 5 e 20. Entre 50 e 80 dados, normalmente é utilizado 7 classes. Tá bom? Pode ser utilizado 8 também, não tem problema nenhum. Tá? A questão é a seguinte, o tamanho dessa classe será o valor da amplitude dividido pelo valor do número de classes. 0,047, ok? Nós vamos arredondar esse valor. Adotamos 0,05. A primeira classe ficará limitada entre 1,56 e 1,61. Como que encontramos isso? Olha só. Pega o primeiro dado, a primeira informação, e soma esse tamanho de classe, 0,05. Somamos 0,05 até 1,61. Tudo bem? 0,61 mais 0,5, 1,66. 1,66 mais 0,05, 1,71. Fazendo essas somas, 1,71, 1,76. 1,76 até 1,81. 1,81 até 1,86. Né? E de 1,86 até 1,91. Tudo bem? E aqui nós vamos colocar o número de elementos. Tudo bem? No caso, vamos colocar a frequência absoluta de cada classe. Tá bom? Então, olha só. A primeira classe vai do 1,56 até 1,61. Muito bem. Mas olha só. Como esse é um valor, tamanho da classe aproximado, ela vai até próxima de 1,61. Mas ela não vai pegar 1,61. 1,61 vai entrar na segunda classe. Tá bom? Olha só. Vamos olhar os dados agora. Então, a primeira classe terá 5 elementos. A segunda classe vai de 1,61 até 1,66. Então, 1,66 não vai entrar nessa. Vai pegar até 1,65. Tudo bem? 1,66 entra na terceira classe. Então, olha só, vamos contar as frequências. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elementos. A segunda classe tem 13 elementos. A terceira classe vai do 1,66 até 1,71. Tá bom?
Do 1,66 a 1,71, vamos lá. Vamos pegar até 1,70. 1,71 entra na próxima classe. Então, aqui nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 elementos. 18 pessoas têm entre 1,66 e 1,71. Tá bom? Então, olha só. A próxima classe vai do 1,71 até 1,76. Então, vai chegar até 1,75, né? Vamos pegar todos que têm 1,75. Vamos pintar de outra cor. Ok. Aqui tem 4. Aqui tem 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 mais 8, 12. Mais 8, 20. E 1. Tá bom? Vamos conferir se é isso mesmo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dados. A quinta classe vai do 1,76 até 1,81. 1,76, pela nossa lógica, vai pegar só até 1,80, né? Então, olha só. Temos 3, 4, 5, 6, 7, mais 8, 15 elementos, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 elementos. 15 pessoas. Lembrando que essa soma tem que dar os 80 pacientes, tá bom? E a sexta classe vai do 1,81 até 1,86. Então, vai pegar esses dados. 1, 2, 3, 4, 5 dados. 5 pessoas medem entre 1,81 e 1,86, segundo essa pesquisa. Tá bom? 1,86, então, 87, 89 entra na última. Ó, 1,86 até 1,91. Então, os últimos 3 entram aqui, fechando os 80. Muito bem. Muito bem. Então, criamos a frequência absoluta. Vamos calcular, então, a frequência relativa. Tá bom? Quem é essa frequência relativa? É a frequência absoluta dividido pelo total. Ok? Essa é a frequência absoluta. Essa é a frequência relativa. Tá bom? E se multiplicarmos ela por 100, essa soma aqui tem que dar 1. A soma dos números decimais, conforme o exercício anterior. Essa soma tem que dar 1. E a frequência relativa percentual tem que dar, a soma delas tem que dar 100. Então, basta pegar esse valor e multiplicar por 100. 6,25. Tá bom? Ou seja, exatamente, 6,25. Calculando todas as porcentagens, ó, o que nós temos? Nós temos 6,25, 16,25, 22,50, 26,25, 18,75, 6,25 e 3,75. Ok. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, que, por exemplo, vamos pegar os dados aqui da quinta classe. Quer dizer que 15 pessoas que estão entre 1,76 e 1,81 são o equivalente a 18,75%. Tá bom? O que dá para tirar de conclusão disso também? Se tiver uma pergunta do seguinte aspecto. Qual é a porcentagem de pessoas acima de 1,71 m, por exemplo? O que nós vamos fazer daí? 1,71 m está aqui, né, na quarta classe. Vamos somar essas porcentagens. Ó. Acima de 1,71, nós temos essa soma, olha só. 1,71, pegar essa, mais essa, mais essa, mais essa. 55% das pessoas tem acima de 1,71, segundo essa pesquisa. Tudo bem? Então vamos voltar ao texto. Construa a tabela de distribuição de frequências por intervalo de classes.
Fizemos isso e o histograma correspondente, que é justamente o gráfico de barras. Portanto, o gráfico com essa distribuição de dados ficará mais ou menos assim. Esse é um histograma, tá? É um gráfico de barras com as barras justapostas. Eu deixei um espaçozinho entre as colunas para visualizar, tá? Mas é uma barrinha do lado da outra, tá bom? E o histograma ainda é completo com a curva que liga os pontos médios de cada uma das barras, tudo bem? Então, por enquanto, este gráfico de barras está ok. Quer dizer o seguinte, ó, a primeira barra significa que as alturas variam de 1,56 a 1,61 e são 5 indivíduos, tá? A segunda classe indica o quê? Que varia de 1,61 a 1,66 de altura e tem 3 indivíduos. De 1,66 a 1,71 tem 18. 1,71 a 1,76 tem 21. 1,76 a 1,81 tem 15. E 1,81 a 1,86 tem 5. Saiu, agora saiu. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Valeu!